que ficam pedindo, né? Eu até entendo lá do aluno, para eu refazer a prova em sala, não sei o quê, mas eu não tenho muito tempo. Essa turma até está mais folgada do que as outras. A de terça-feira, em particular, estou frita. Agora, para eu dar o conteúdo todo, né? Resistência? Resistência. Aí eu tô tendo essa matéria na segunda, misericórdia. Resistência 1, né? Isso. A Aquele 2 é cálculo dos pior. nós lá, você tá doido? Que trenzinho chato, viu? A 2 é terrível. E não, eu acho que contrato, eu acho que Solos 2 também tem essa capacidade. Ela é bem difícil, agora a gente vai descer uma ladeira aí com Solos 2. Solos 1 continua numa coisa mais tranquila. Uma resistência cabulosa. E aí o que acontece? Eu não tenho tempo de resolver 10 questões, que tinha que ser uma aula toda, não faz. Mas aí o aluno que tiver alguma dúvida sobre alguma questão específica, pode entrar em contato comigo lá no WhatsApp e pedir. E pode também pedir a própria prova, porque eu imprimo um PDF lá no Informes e entrego para o aluno. Mas eu só faço isso para quem pede, porque dá trabalho, né? E aí, quem pede, eu entrego. E vem com um gabarito e tal, e a gente pode conversar. Mas aí eu não vou fazer isso em aula, não, porque eu vou tentar focar na aula para dar o conteúdo que eu tenho que dar, né? Que é o conteúdo que tem lá na apostilos. Essa matéria de hoje, que classificação, alguma coisa de classificação, eu nem sei qual que é o assunto, o nome do título, mas a gente vai falar das... Porque os solos, você pode classificar ele, né, com a granulometria que a gente faz, que a gente fala lá, argila siltosa, argiloso, areia siltosa. E tem outras formas de classificação, principalmente para a área de estradas, né? Porque não é bem a minha praia, né? Não sei se eu falo para vocês. Nem é um assunto que eu gosto. E aí, eu estou abrindo a aula aqui. E aí tem várias classificações, tem várias metodologias, né? Porque no mundo inteiro tem outras metodologias. E para fazer estradas, o pessoal usa ideias, né, que são importadas, vamos falar assim. Né? Como é que se faz uma estrada, né? Só para a gente fazer uma adenda aqui. Tem base, subbase, leito, subleito e a camada de cobertura, que é o pavimento, né? Que pode ser de concreto armado, e aí eu posso tirar algumas camadas quando eu faço de concreto, ou eu posso fazer pavimento flexível, que seria asfalto, que é o pavimento flexível. Mas isso é uma matéria que chama estradas, é uma matéria específica disso. Essa parte de classificação, ela tem essa interface, né, que eu falo com vocês que o pessoal de solos tem 2 tipos de engenheiro geotécnico, que é o engenheiro geotécnico que faz o que eu faço, eu não sou engenheiro geotécnico. Mas eu mexo muito com solos, eu tenho uma interface muito grande com solos, e tem o engenheiro de estradas, né? Que ele faz, que ele mexe muito com solos também, tanto que tem o método da frigideira, que a gente vai ver mais para frente, como é secar o solo mais rápido, para poder fazer aqueles negócios de umidade, né? Para fazer a conta do teor de umidade. Aí a gente faz com o solo. A gente pode fazer na estrada, tem outros ensaios também de estradas que eu não domino, né? Mas a gente olha aqui como é que faz, se precisar, se tiver no conteúdo. Mas o da frigideira é mais famosinho, que faz ali no trecho, que eu sei, consiste em torrar o solo, né? E o geotécnico mesmo, igual assim, eu falo que eu queria muito ser geóloga. Quando eu fiz vestibular, uma das minhas opções na vida era ser geóloga. E aí, graças a Deus, né? Que eu não fiz isso, porque o geólogo, ele fica muito em campo. Igual o geotécnico, que mexe com estradas, que vai trabalhar no trecho.
E aí, essas camadas de solo que o geotécnico faz lá, que ele ensaia o solo, ele utiliza o solo da região. Então, ele tem que classificar aquele solo da região para fazer essas camadas, porque cada uma dessas camadas lá na estrada vai ter uma umidade ótima, vai ter uma granulometria adequada para aquilo. Então, é emprestada essa área que a gente vai ver hoje na aula, ela é emprestada nessas tecnologias. Não é que ela é emprestada, ela é a base dessas tecnologias de se fazer estrada, né? Porque a estrada você faz com os materiais que você tem disponível ali, você não vai fazer de aço ou concreto. Tudo, né? O concreto você faz só a camadinha final, porque fica caro. Mas lá no interior, lá numa cidade muito pequenininha, essa cidade não vai fazer uma estrada que vai de nada para lugar nenhum de concreto, né? Ela vai fazer o quê? Ela vai jogar um cascalho ali, né? Como diz mamãe, joga um cascalho, compacta com um trator e tal, e tem isso aí, tem uma tecnologia para fazer. Então, pessoas fazem estradas desse jeito. E aí a gente tem os métodos de classificação de estradas, de solos, que são muito utilizados na disciplina de estradas, que não é bem essa que a gente utiliza no cálculo estrutural, no cálculo geotécnico, né, para fazer a barragem. E eu sempre falei, em todas as minhas aulas, olha como é que o mundo dá voltas. Eu gosto de dar aula por causa disso. Porque algumas coisas assim, uai, eu coloquei na planilha, meu anjo. Só um minutinho, Gi. Fala com o João. Deixa eu mandar aqui os links de aula, porque parece que tem gente perdida. E é legal a gente. Deixa eu ver se tá aqui, peraí. Engraçado que no grupo ninguém falou nada. Eu falei cedo lá e o pessoal quietou. Copiar link. É porque eu quero ver se eu errei ou se o João tá delirando. Peraí. É porque aí o aluno vai e reclama com o João reclama comigo. E aí é uma. Deixa eu ver aqui. Essa planilha do João também me biruta, às vezes. Olha lá, atualizado, quinta-feira. Uai, atualizado, 14/10. Ó, que loucura. Não salvou, não. Vamos colocar de novo aí, né? Tá aí o link. Parece que sumiu o link novo, porque tinha colocado. Essa planilha também é a tragédia já. Já está na hora de acabar já. Cadê? Onde é que eu tô? Sumiu mesmo. Ou será que eu colei no lugar errado? Eu colei na sexta-feira. A maluca colou na sexta. Foi isso. Deixa eu ver. Foi. Colei na sexta, gente. Deixa eu colar aqui. Pronto. Colou? Mostrar até. Não. Peraí. Ei, João. É que o João tem razão. Eu colei no lugar errado. Deixa eu arrumar aqui. Não. Só maluquice online. Pronto. Então, CC ali no meu nome. Ixi, eu tô fazendo merda. Presta atenção no que você está fazendo, pelo amor de Deus. Pronto, agora tá certo. Eu acho que tá certo. Enfim, eu vou mandar lá no grupo também. Opa. Aqui não. Ai. Será que nós vamos continuar com esse trem? Trem abençoado, chamado... Mas engraçado, né? O aluno já fez prova e ainda não tem a sessão. O água caiu. Não caiu, porque eu tô acessando. Enfim, deixa eu ver lá. Se tá certo agora. Acho que tá certo, mas... Bom. Deu tudo errado aqui. Não, tá certo. Azar.
Deixa eu compartilhar minha tela. Vou colocar assim, colei narciso. Que eu acho que foi. Bom. Deixa eu compartilhar minha tela. Esqueci como é que compartilha. Aqui, ó. Ok. Agora fiquei bolada com esse trem do link. Então. Isso porque eu faço pacificamente manhã cedo, sabe? Imagina. 8 horas da manhã eu colo um link lá. Sumiu o link. Aula. Então, nós vamos falar de classificação de solos. Como é que é? Seção 2.2, eu não estou colocando título, mas... Aí não sei, é classificação. Então, a gente tem, geralmente, classificação, geralmente, assim, aquela classificação que vem nos boletins de sondagem e tal, é uma classificação feita através ali da granulometria. Apesar que no boletim de sondagem vai vir lá escrito se o solo é residual, se o solo é amarelo, se o solo é... Né? Mas geralmente ele vem classificado, é uma argila fofa, né? Então ela é classificada assim. O fofa vem pela SPT, que é né, os golpes que o solo vai levando ao longo da vida, ao longo do ensaio, lá em campo. Mas tem outras classificações também diferentes, que são um pouco diferentes dessas que eu estou mais, vou falar assim, que eu sou mais acostumada a usar, né, em aula. E aí, como é que eu classifico o solo? Quais são as outras formas? Quais são as formas complementares de classificar solo? Quero saber qual é o nome desse capítulo. Eu esqueci de olhar. Isso é classificação mesmo? Não, peraí. Ele é... Uai, gente, mas eu já tinha editado. A entrada, configuração de dispositivo. Admitir. Deixa eu configurar de novo, porque eu não vou ficar ouvindo esse barulhinho chato a aula toda. Gerenciar permissões. Vou lá aqui. Vou lá. Cadê? Privativo, que senão não consigo abrir. Só para eu habilitar a entrada automática. Aqui. Eu vou voltar com a conversa. Vou bolar. Pessoas, todos. Pronto. Salvar de novo, hein? Dessa vez vai. O Teams é chato demais. Nossa Senhora. Deixa eu ver aqui. Engenharias. Isso aqui tem que ficar... Eu vou verificar, porque eu estou incomodada. Vou entrar aqui, pegar esse link de novo. Na verdade, eu posso pegar o link que está aqui, não posso? Copiar link, deixa eu pôr ele lá na planilha. Ixi, a planilha sumiu. Aqui é o fundamento mecânico dos solos. Eu vou colar. Vou ver. Bom, a data nem é 1/10, é 14/10. Atualizado. 14/10. Pronto. Agora vai ficar assim. Não vou mexer aqui, não. Tá. Agora esse desencargo de consciência. O outro desencargo de consciência é sobre o título.
O título desse que é classificação dos solos, mas classificação dos solos. E aí, eu tenho a impressão que eu já tinha falado assim da classificação geral, mas isso aí acho que não, né? Porque eu fico viajando assim nas duas disciplinas, solos 1 e solos 2. Delícia. É esse aqui, ó, já até abri lá. Porque assim, a gente faz o ensaio lá, a primeira classificação, que é a classificação mais simples que a gente tem, a partir da granulometria, né? Que a gente classifica eles lá a partir da granulometria dele. E aqui a gente vai ter uma outra também, uma outra a partir de outras normas, de outros países, inclusive, herdadas de outros países, de classificação de solo. Aí, quem quiser acompanhar no livro bonito, que tem a apostila e o livro bonito, né? Que é esse de um curso básico lá de mecânica dos solos. Tá lá na página 64, que a gente vai falar, que é a parte de classificação dos solos. E por que eu tenho que classificar os solos? Porque os solos têm comportamento completamente diferente. A gente viu lá em laboratório que os solos têm comportamento bem diferentes. Tipo, a argila se comporta de uma forma muito diferente de um solo que é uma areia. Mas, por mais que o ser humano queira colocar as coisas em caixinhas para identificar elas melhor e poder olhar lá numa tabela, sempre vai ter algumas coisas que vão fugir do padrão. Principalmente em questão de solos, porque o solo ele é formado a partir de vários processos, né? Ele pode ser um solo residual, um solo laterítico, um solo, né? No Brasil não tem mais, eu acho, um solo mais vulcânico, e os solos eles têm comportamentos diferentes. Pode ser um solo orgânico, pode ser um solo inorgânico, e eles vão ter comportamentos diferentes a partir dessas classificações, a partir dessas características deles. E eu já falei com vocês, desde o princípio que eu estou falando, que o solo daqui do Brasil é muito diferente do solo que a gente encontra, por exemplo, na Islândia. Né? São solos que têm comportamentos, têm formações diferentes. Um solo tropical é bem diferente de um solo, apesar da gente importar esses métodos, né, e importar essas teorias de outros países. E aí o pessoal tenta ajustar isso aí, então tem algumas formas de classificação. Então, a gente vai falar também dessa classificação de areia e argila. Pela granulometria, eu achei que não. E aí, a gente pode classificar o solo, assim, pelo tamanho e se ele é graduado e pela graduação dele, pela compressibilidade dele, por exemplo, também, né? E é isso que quer dizer. Eu posso ter uma areia, que é um solo predominantemente arenoso, mas ele tem solos mais finos junto dele lá, na mesma composição, então eu vou ter um preenchimento dos vazios melhor. Esse preenchimento de vazios faz com que o solo se comporte, por exemplo, que ele seja mais, por exemplo, impermeável, por causa do índice, né, com a forma como as partículas pequenas vão preencher os vazios mais do que as partículas maiores, que vai dar um índice vazio maior. Então, a graduação do solo importa. E a compressibilidade, né? Às vezes, esse solo é uma argila, ela é fina, ela deveria ser ruim, mas ela já foi comprimida excessivamente ao longo da vida. Pode ter sido por outras camadas de solo, ou por alguma outra coisa, um prédio que já existiu ali, que é um caso mais raro, mas geralmente é o solo que comprime o solo de baixo, aí o solo de cima ele é levado por uma chuva, e aí aquele solo de baixo ele fica mais exposto ali e passa a ser o solo mais próximo, ou eu faço um corte também. Enfim. E aí esse solo já foi comprimido, então ele tem uma resistência maior. A tensão dele que a tensão que ele suporta é maior. Então, a compressibilidade também é um fator que a gente vai levar em consideração para classificar ele. E aí, eu falo ali assim, no primeiro parágrafo, ele fala assim, olha, a experiência do engenheiro conta muito.
porque é um método muito empírico. O que é empírico, professor? Empírico é aquilo que é feito por experimentação e não por cálculo. Eu posso desenvolver métodos a partir de equações matemáticas. Einstein deduziu uma pá de coisa lá, descobriu, antes das pessoas saberem que existiam buracos negros, por exemplo, o Einstein já tinha deduzido eles matematicamente. Mas aqui na Terra mesmo, a experiência que a gente tem costuma ser empírica. Né? Os médicos também têm isso, né? Que a gente ouve falar muito na pandemia. Por exemplo, diagnóstico clínico. A pessoa chega lá com um sintoma e ela tem uma série de sintomas muito característicos de uma doença específica. Não precisa dele fazer diversos exames para entender que aquela pessoa tem aquela doença, né? Porque ele sabe isso através de observação. Então, aquela pessoa ali está com cólera. Aí ela tem sintomas de cólera. Então, marcou um tanto de caixinha, então ela é aquilo. Então, isso um conhecimento, né? E aí, o conhecimento geotécnico, geológico, ele é feito a partir de observações. Tá? Os caras, ao longo da vida, ao longo de várias vidas, de vários profissionais, eles foram montando ali uma observação das coisas que existem. O geotécnico, o engenheiro geotécnico, ele se apoia tanto nesse tipo de conceito que um engenheiro geotécnico que trabalha em solos aqui de Belo Horizonte não consegue ir para a Itália e trabalhar, não consegue ir para a França e trabalhar, porque o solo brasileiro, um solo tropical, que tem uma formação, né? Porque as temperaturas aqui, né? Temperismos brasileiros e tal, tem características próprias, formam solos próprios. A gente tinha uma atividade vulcânica há milhões de anos atrás própria, e isso aí forma o solo que a gente tem aqui. Não só atividade vulcânica, mas também tudo que aconteceu ali nas eras geológicas. E aí aquilo ali vai formando um solo muito característico brasileiro. E aí o geotécnico se apoia muito. Não adianta mandar. Pablo, você está aí na sala, Pablo? Porque a pessoa manda áudio enquanto eu estou dando aula. Não tem como eu parar a minha aula para ouvir o áudio do aluno. Quer dizer, eu acho que é um aluno. Deixa eu ver. Não é um aluno. Talvez seja, talvez não. Ele não está em um grupo. Depois eu olho. Ok? Eu acho que é aluno. Cada um. Depois eu olho. Por fim, aí ele fala ali, os profissionais, né, através dessas observações, colocaram os solos ali em grupos. Encaixaram solos em tipos de grupos. E aí, funciona assim, eu tenho normas. Aqui no Brasil, lá fora e tal, não sei o quê. E aí, cada norma faz uma espécie... Não são normas, mas são... Como é que eu posso falar? Tem as normas e tem também, por exemplo, especificações técnicas de solos e tal, que classificam os solos. E aí eu consigo agrupar esses solos em características semelhantes, né? Tipo assim, eu tenho uma argila. Essa argila aqui, ela é mal graduada e não está sob estado de compressão nenhum. Ela nunca foi comprimida na vida dela. Então, ela tem esse comportamento X aqui. Eu consigo prever, mais ou menos, qual vai ser o comportamento daquele solo quando eu for fazer um prédio, ou uma ponte, ou, enfim, uma estrada. Eu fico lendo ali, vendo se eu estou falando tudo que eu preciso falar. Então, classificações se baseiam em origem do solo, né? Como é que esse solo foi formado, a partir, né, do intemperismo que ele foi formado, para ser mais específico aqui, no brasileiro. Ele é um solo transportado, ele é um solo residual, ele é um solo orgânico. Qual que é a textura dele, né? Qual que é o tamanho das partículas? É um solo argiloso, as partículas são grandes, as partículas são pequenas, eu tenho pedregulhos, matacões, eu tenho... Como é que é? Eu estava lendo um relatório, eu comecei a contar essa história e me distraí. Eu estou mexendo nessa mina,
que é uma mina que aconteceu aí alguma coisa, né? Um acidente grande. E aí, nessa mina que a gente está fazendo algumas coisas, tem um problema geotécnico muito grande, né? Que, assim, reza a lenda que é por causa da natureza do acidente que aconteceu lá. E aí, eu tenho camadas, eu vou fazer solos, bases de transportadores, né? Que são sapatas e blocos e outras coisas, radia, enfim. Vou fazer um transportador, eu preciso fazer pé para esse transportador apoiar no solo. E eu tenho um solo muito esquisito lá. Tá? É um solo, eu tenho aterro de 12 metros. Então, aterro molhado, né, que é um resíduo colar e tal. Então, foi contratado empresas consultoras de geotecnia mesmo, especializadas em geotecnia, para poder falar para a gente que vai construir isso, qual que é os parâmetros de solo que eu posso utilizar naquele solo específico. Não é comum na minha profissão, que sou engenheira calculista, especialista em concreto, que eu utilize parâmetros, tipo, rebuscados, né, ensaios rebuscados de solo. Geralmente a gente usa ali o SPT, o ensaio SPT, que é o mais comum, e só. Nesse caso específico dessa construção que a gente está fazendo, o pessoal fez ensaios assim, de limite de liquidez, de curva de Mohr, ensaio de adensamento, ensaio, vários tipos de ensaio. Eu recebi um relatório assim, imenso. Eu falei assim, vou até pegar esse relatório, mas eu tenho que tirar os carimbos, né? Porque ele é sigiloso. Então, eu não posso passar o relatório completo, mas eu posso mostrar para vocês, falar assim, ó, os ensaios que a gente está estudando, tá vendo? Olha, a galera faz para esse tipo de obra. Geralmente, assim, barragem, tá? Obras geotécnicas mais complexas, a galera também faz. Lá eu tenho outros ensaios até mais legal. O pessoal fez umas simulações muito legais lá e tal. Um dia, quem sabe, eu trago, né? Porque eu trazer, eu tenho que gastar um tempo, eu tenho que pegar só aquele pedaço, não posso mostrar o documento. Enfim. Então, lá precisou fazer esses ensaios, que é tipo isso que a gente está estudando, né? E aí, outra não é classificação, né? É a base da classificação também. Pedologia, que é o estado desse solo em ambiente natural. E essa classificação tátil-visual, né, que a gente fez lá no laboratório, que é pegar o solo, olhar para o solo, lá, o solo é fino, o solo é grosso, o solo tem matéria orgânica, não tem matéria orgânica, como é que ele reage, como é que ele se comporta mediante água, por exemplo. Se eu colocar ele imerso na água, ele dispersa ou ele fica lá aglutinadinho, igual foi a argila, ele tem uma resistência à compressão, aquilo também é um tipo de classificação, né? Se eu posso classificar o solo ali, mas, né, empiricamente, só de olhar o solo ali. E aí, eu tenho esses três aqui. Sistema Unificado de Classificação de Solo, que é o mais utilizado, que está aqui no início do livro. E tem os outros, o Highway Research Board e o American Association State Highway Officials. Geralmente, eles são conhecidos pelas... Né, esse aqui é ASTO, esse último. Esse aqui, professor, não estou vendo seu dedo. Aqui, ó, American Association State Highway Officials. Assim, por experiência, eu falo que ele é o que eu observo mais em estradas, para utilização de estradas, tá? Para utilização, não de estradas, para utilização na construção de estradas, né? Essa regrinha aí. E a gente vai dar uma olhada neles aqui. E esse SUCS, que é a classificação dos solos, é o que eu uso mais. Ele chama SUCS porque ele fala nisso, solo é areia, sítio, etc, etc. É engraçado porque vem muito do inglês, né? Então, essas siglas, elas vêm do inglês e eu não vou saber todas. O silt, por exemplo, foi a primeira vez que eu ouvi falar do silt em inglês. Foi estudando essa matéria que eu não vou falar daqui a pouco. E aí, o SUCS, ele foi
inventado, que é o mais comum, ele mais visto. Não sei se eu posso falar que é o mais utilizado na minha área. Ele foi inventado para a construção de aeroportos, tá vendo? Aqui mostra as camadas de um solo, não de um solo, de uma pista de pouso de um aeroporto, né? Porque a pista de pouso de aeroporto, não sei se vocês sabem, ela está sujeita a grandes carregamentos, porque vem o avião, desce naquilo ali e ele freia. No que ele freia, além de ser pesado, ele está freando com grandes velocidades. Então, aquela pista lá não é tão simples assim de ser construída como é uma estrada, né, que vai passar só o carrinho, né? Então, ele era mais complicadinho de ser feito. Posteriormente, sua utilização foi expandida e hoje ele se encontra normalizado pela American Society for Testings and Materials, a ASTM, que algumas normas, né, vem com essa sigla STM junto. Falar de norma é complicado. No Brasil, a gente utiliza com frequência a ANBR, que é a norma mesmo, né? Mas tem outros padrões que a gente pode utilizar em construções. Aí começam a sopa de letrinha. Tem as regras para a estrada, tem, né? Que é do DENIT. Tem os cadernos de especificação do DENIT, que ajuda também, que vai ter algumas regras lá, normas, não são lei, não tem força de lei, mas, né, auxiliam a gente nesse tipo de coisa, e cada país tem o seu, e tem algumas que são unificadas mundialmente. Então, assim, por exemplo, eu posso falar da minha área com propriedade, sem falar bobagem. Tem, por exemplo, o Eurocode, que é europeu, tem o ACI, que é americano. Nossa Senhora, né? Mas geralmente eu utilizo NBR aqui, só quando eu não tenho alguma coisa que eu utilizo as outras. Agora, para solos, existe uma extrapolação maior, principalmente as partes de estrada, existe uma extrapolação maior aí de normas que podem ser utilizadas. Aí no SUCS, não sei se posso falar assim, todos os solos são identificados por conjuntos de letras. E aqui lá vem, né? Isso aqui, não sei como é que é pedregulho em inglês, mas esse G vem do pedregulho. Eu sei que, por exemplo, S de areia vem de sand, né, que é em inglês. E aí o silt também, o silt tem um nome engraçadinho, tipo Mi. Um negócio assim, cadê? Não vi mais pra frente. Não lembro, não. Nem esqueci. E a argila é clay, então é C, né? Então você classifica ela lá C. O solo orgânico, né? Que geralmente fica mais em cima ali, que tem aquela camada de folha, raiz, tal, formigas, minhocas, etc. Está ali representado pelo O de orgânico, mesmo, orgânico, né? E as turfas. E ele também pode ser classificado ali como bem mal graduado, né? Vem no boletim de sondagem também lá uma argila bem graduada, uma argila mal graduada. O que significa graduado? Já falei, né? Tem uma variedade grande de tamanho de grãos ou ela só tem um tamanho de grão? E isso faz diferença, né? No interloque ali das partículas. Como que as partículas se juntam? E aí ele pode ser de alta compressibilidade ou de baixa compressibilidade, ou seja, ele foi sujeito a alguma tensão que amassagou ele ali, ele ficou juntinho, a gente viu uma argila bem compressiva, ela é capaz de tudo, e uma argila muito expandida não é capaz de nada. E aí eu posso ter ali solos grossos e solos finos, né? Nos solos grossos são aqueles que tiveram mais de 50% né? Eu peguei lá 1 quilo de solo, pesei 500 gramas desse solo, mais de 500 gramas, passam na peneira 0,075 milímetros. Então, ele é um solo grosso. Caso contrário, ou seja, não passou, não, ao contrário, né? Aqueles que foram retidos ou tiverem passado. Fino é né, solo fino, passou, a maior parte do solo, acima de 50%, passou pela peneira, ou seja, ele é fininho. E aqueles que ficaram retidos em cima aqui. E aí você junta essas letrinhas aqui, ó, G e W,
ou seja, é um pedregulho bem graduado, é o GW. Um SP, sei lá, tem isso aqui? Tem. SP, olha lá, ó, é uma areia mal graduada, está classificada aqui como um solo grosso, né? Ou seja, é daqui, né, areia e pedregulho é considerado um solo grosso, e silt e argila é considerado solo fino, independente da quantidade de compressibilidade que ele está. Porque compressibilidade é um conceito mais difícil. Você vê em campo. Geralmente você tem que fazer um ensaio de adensamento para ficar sabendo isso aí. É um pouquinho mais difícil. Então, a gente classifica eles mais assim, conforme essas letrinhas aqui. As minhas tabelas vêm diferentes, vêm em português. Quer ver uma tabela? Onde será que está? Aqui. Projetos. Será que fica aqui? Não, acho que eu coloquei no C. Vai aparecer aí na aula. Cálculo destaca? Não, sumi com ele. Mas vai aparecer mais para frente na aula, não vou ficar procurando. Que é as classificações em português. São abreviações que a gente usa, né, para a classificação daquele solo, só que em português. Aí a sigla SW corresponde a uma areia graduada. E a CH, uma argila de alta compressibilidade. Só se olhar aqui, né? SP, MH, CL, enfim. H e L não uso não. GW, SW, MP, né? Posso ir juntando as letrinhas aqui, então eu consigo saber. E aí, indicam o tipo de solo e as outras se correspondem a dados complementares do solo. E elas provêm da língua inglesa. Aí que eu fiquei sabendo que o silt é mo. Eu nunca tinha ouvido falar, tá? Vivendo e aprendendo. G é gravel, é de pedregulho, S de sand, C de argila, né? O silt é mo, que significa silt em sueco. O O de orgânico e PT de turfa, que significa pitch. Já a segunda letra vai para solos grossos, que é o W, que é well graduated. É well, ou P, que é por. E para solos finos, a gente tem o LL, né? Que é os limites de plasticidade, que a gente viu lá. Fez até alguns exercícios, que é o LL, que é baixa plasticidade, quer dizer que é low, ou high plasticidade, high plasticity, que é 50%, para mais de 50%, que seria o high. Tá, e tem isso, né? Para solos finos, eu não vou usar que ele é graduado ou bem graduado. Eu vou usar se ele tem alta compressibilidade ou se ele tem baixa compressibilidade, tá? Isso aqui eu errei a hora que eu falei. Dúvidas? Depois de entender as principais definições do SUCS, como poderiam classificar solos com base nesse sistema, né? E aí, para os solos grossos, a gente pode seguir o fluxograma apresentado na figura, que se refere basicamente aos pesos retidos nas peneiras, e para os parâmetros, o que é o grau de uniformidade, e o CC, que é o coeficiente da curvatura, né? Vocês lembram lá dos ensaios de granulometria? Eu não coloquei eles aqui, né? Cadê os ensaios de granulometria? Eles vão estar aqui, ó. Vou aproveitar que eu estou com a apostila aberta e vamos lá. Show. Esse aqui, ó, aí, tá vendo? Que é isso aqui, ó, tem a ver com a inclinação dessa curva ali. Volta aqui. É a inclinação da curva, a granulometria, a distribuição granulométrica do solo, o grau de uniformidade desse solo e o coeficiente desta curva, que a gente vê aqui nessa curva granulométrica, né? Bom, isso para solo grosso.
E aí, nos solos grossos, a classificação é esse fluxograma gigante, né? Que, por exemplo, tem um solo grosso. Aí eu vou analisar se ele fica mais retido na peneira 475 ou menos retido na 475. 475 milímetros, né? Se ele tem mais 50% retido nela ou menos de 50% retido nela. E aí eu vou para um lado ou para o outro do meu fluxograma. Vamos supor que eu tenha um solo mais grosso. De um solo grosso, ele é muito grosso. Então, ele tem mais pedregulho, que fica retido, mais que 50% vai ficar retido nessa peneira 475. Daí, eu vou analisar qual que é a porcentagem dele que passa na 075. 0075. Qual deles que vai passar, né? Então, eu tive uma porcentagem, mais 50% ficou retido na peneira que classifica os pedregulhos. E depois eu vou analisar quantos por cento ficou retido na 0075, que é a próxima peneira. E aí eu vou olhar, ó, menos de 5% passa nessa peneira, então ele vem para essa caixinha. Caso contrário, se for de 5 a 12, ele vem para essa segunda. Se for mais de 12, ele vem para essa terceira. Mesma coisa do lado de cá, né? Que eu estou olhando aqui é a granulometria dele, ou seja, ele é bem distribuído, né? Depois que eu olho se ele é grosso, se ele é mais grosso ou menos grosso, ou ele tem mais pedregulho, menos areia, né? Que essas duas caixinhas de cima, eu vou olhar se quanto que vai passar na 075 e vou classificar ele aqui, ó. E depois eu olho esse U, que é o grau lá de uniformidade, grau de uniformidade, coeficiente da curvatura. Peraí. Grau de uniformidade aqui, ó, se a uniformidade for, né, vamos supor que eu estou na primeira caixinha, eu vou olhar o grau de uniformidade dele, se é maior ou menor que 4. Se for, ele vai ser um GW, se não, ele vai ser um GP. Se for na caixinha do meio, ele pode ser GW ou GM, ou então, se ele for na caixinha do canto, eu separo ele nesses dois aqui. Não é exatamente uma coisa fácil de se explicar, mas não é uma coisa difícil de se fazer depois que você tem o ensaio lá, né? Que você vai ter a porcentagem de solo que você faz lá na peneira. Você pega 1 quilo de solo, põe nas peneiras, separa as peneiras, pesa as peneiras, e aí você consegue classificar ele de acordo ali com a quantidade que vem ali em cada uma dessas peneiras. Né? A gente vai usar mais aqui, né, para essa classificação, a 4,75 milímetros e a 0,075 milímetros, para fazer essa classificação de solos grossos. Só vale para solos grossos. Vou fazer uma pausa aqui só para ouvir aquela mensagem que eu recebi ali no WhatsApp. E eu vou fazer uma pausa assim, 5 segundos. Só desligar meu microfone. Casos graves de alunos aqui que estão tendo problema em frequentar aula. Depois eu respondo a aluno. Dúvida, gente? Nas peneiras ali, nas classificações? Isso para solos grossos. Isso aqui está repetido. Depois que eu descobri. Deixa eu ver se está mesmo repetido. Está repetidíssimo. Isso para solos grossos. Eu comentei no laboratório que a classificação de solos finos é um pouquinho mais complicada, porque o solo fino, quando você vai peneirar um solo fino, o que acontece? Ele é fino. Eu fiz um ensaio lá
estava lá no laboratório lá da faculdade, né? Aí nós pegamos, eu levei algumas argilas, e aí você põe a argila na mão assim, ela entra nos buraquinhos da sua mão, né, nas suas digitais, e ela não sai. Para você sair, para você tirar ela, você tem que esfregar ela, porque ela é muito fininha, é a turma mais fininha. Aí, o que acontece? Se você pôr ela, né, o solo fino direto na peneira, e querer fazer a classificação do solo fino simplesmente como se fosse um solo grosso, igual a gente faz com o solo grosso, você vai ter uma perda de material que vai ficar retido nos buraquinhos da peneira. Então, isso não é cientificamente positivo. Né? Para o ensaio, do ponto de vista do ensaio, você vai ter distorções. Então, para classificar, né, para fazer aquelas medições de granulometria, você tem muito solo fino, pouco solo fino, qual é a quantidade de solo fino que você tem, num solo natural, porque o solo natural você pega ele lá, ele vem com uma granulometria, ele não vai ter só areia ou só argila, igual é na praia, por exemplo. Tem, né, muita areia, ou então, né, aquele material que a gente viu lá no laboratório. Então, o que você faz? Você faz um ensaio de decantação, tipo decantação. Né? Você vai colocar um defloculante lá e vai pôr o solo no becker e vai medir a velocidade que esse solo leva para decantar. E a partir disso e outras medições, você consegue classificar o solo, você consegue saber a quantidade, né, de finos que você tem naquele solo. Bom, mas isso não é o suficiente para classificar aquele solo. Para você classificar aquele solo, você vai usar os limites de liquidez, que é esse negócio do Attenberg, né? Que é o limite de liquidez e limite de plasticidade. Vai colocar nesse gráfico aqui que a gente viu lá na unidade 1, passei rapidamente. E é nesse gráfico aqui que você vai conseguir classificar esse solo, entre um solo fino e grosso, compressível, não compressível. Com alta compressibilidade ou baixa compressibilidade, né, que a gente usa para solos finos. Então, a gente usa isso aqui, chama carta de plasticidade de Casagrande. Não à toa, é o mesmo cara que fez aquele negocinho que fica batendo lá, né, aquela cuia que fica batendo lá para você medir o limite de liquidez do solo. Então, você usa ela ali. Então, a primeira coisa que você faz é fazer o IP, a gente até já viu isso também, que o IP, que é o índice de plasticidade, ele é em função do limite de liquidez, 0,73 vezes o limite de liquidez menos 20, e aí eu consigo lançar ele aqui na abscissa, y, e no x eu lanço ali o limite de liquidez mesmo, que eu tiro do ensaio de Attenberg, lá, da Casagrande, né? Da cuia que fica batendo lá. Eu consigo saber, aí eu ploto, eu ponho o ponto dele aqui, e aonde bater é o solo. Por exemplo, eu tenho um solo com índice de plasticidade 20 e índice de liquidez 60. Aí eu coloco ele aqui, ele vai bater aqui, né? Deixa eu rabiscar. Ah, não consigo rabiscar porque meu trem ali e tal. Mas vai ficar aqui assim. Né? Aí ele vai ser um MHOH, ou seja, ele é um silt de alta compressibilidade, que o H significa high, né? Que é de alto. Ou então ele é um solo orgânico de alta compressibilidade. Né? Aí eu consigo classificar ele aqui, ó, a partir dessas linhas A e linha B também. Né? Para cada linha B, eu vou ter argilas e solos orgânicos de baixa compressibilidade, da linha B para cá, da linha B para lá, né? Para cá é direita, da linha B para lá é esquerda. Direito, mentira, contrário, professora, credo. Linha B para cá, esquerda, né? Eu tenho low, aqui, que é baixa compressibilidade. Da linha B para lá, eu tenho alta compressibilidade. E a linha A aqui, eu vou ter, se é clay, para cima, clay e argila, eu tenho para cima. Né? E para baixo da linha A, eu tenho os silts e os solos orgânicos. Tá? É assim que eu classifico eles aqui, medindo só
o limite de liquidez e o índice de plasticidade lá eu consigo classificar o solo fino. Mais fácil, né? Só que os ensaios de solo fino é que são mais complicados de serem feitos, justamente por causa dessa característica dele de ser agarrar nas coisas e difícil você se separar, de você trabalhar, né? Você pega uma bandeja, aí você põe um solo fino. Na hora que você tira o solo fino, você vai ver que é igual quando você vai fazer bolo. Você vai fazer bolo, não que eu saiba fazer bolo, porque eu não sei. Você vai fazer o bolo, aí você pega a sua forma e passa a farinha, né? A farinha gruda em tudo, porque ela é fininha, ela gruda em tudo. Né? Inclusive, se cair ali na cozinha, um ferro para limpar. Que massa. Acima da linha orgânica, a linha B, cuja equação é a linha B, né? A linha B corresponde ao índice de liquidez igual a 50%, né? Da esquerda da linha B, né? E daqui para cá são limites de liquidez abaixo de 50%. Da linha B para lá são limites de liquidez acima de 50%. Já a linha A, ela é acima da linha A, eu não sei quem, foi o Attenberg que fez essa linha A ali, mas eu não sei de onde que ele tirou ela. Aqui. Provavelmente, se tiver, eu não vou conseguir achar agora na hora da aula. Tá? Tem uma tabela mais bonitinha, deixa eu ver se fala aqui, ó. Parará, parará, parará. Não, não tem de onde que ele tirou, não. Ele fez esse gráfico aí, a gente usa a carta de plasticidade somente. Ah, eu não sei de onde saiu. Não, ele fez aí, nós vamos acreditar nele, que é um cara mais esperto que a gente. E tem... O que mais? IP de 4 a 7 considera um caso intermediário que admite nomenclatura dupla, né? Que pode ser só um silt ou um solo orgânico, por isso que é nomenclatura dupla. E assim, pela carta de plasticidade, a gente consegue classificar o SUX. O SUX se resume a isso. Tem uma tabelite, deixa eu ver, essa tabelite, que dá um resuminho. Não é essa não, bicho. Tem outra. Tem uma tabelinha que parece com essa aqui, mas não é o mesmo sistema de classificação. Então, eu vou abrir o livro para mostrar a tabela, porque essa tabela meio que resume. Pitágoras não é ali, é no... Eu não sei mais onde ficam as coisas no meu computador. Não sei mesmo. Aqui, é porque o Google Drive mudou. Aqui, Pitágoras, Mecânica dos Solos, Público, é o material, aqui esse livro que eu falo todo dia, né, gente, que é o curso básico de Mecânica dos Solos. E lá na página 69, deixa eu ver, aqui, ele dá uma resumida nisso aqui, eu achei melhor do que aquele diagrama malucão, aquele diagrama gigante. Esse jeito aqui é mais fácil. Olha só. Se eu tenho lá a peneira de 200, passou mais que 50%, então é um solo grosso. Então, eu vou seguir o que está nesses primeiros quadrados aqui. Passou menos, passou mais. Passou mais é um solo fino. E aí eu vou usar a carta do Attenberg, né? Que aí eu vou pegar ela lá e classificar ela aqui. E usar ela, né? Vamos para solo grosso, que é um pouquinho mais difícil, né? Porque aquele fluxograma gigante assim, que a gente olhou ficou meio confuso. Então, vou pegar na peneira de 200 e vou olhar assim, se ele é pedregulho ou ele é areia. Ah, ele é pedregulho ou areia pela quantidade que passa na peneira de 475. Passou mais que 50% na 475? Aí vai aqui. Não, aí vai no de baixo. Eu tenho mania de trocar. Passou mais na primeira, 475, que é a 4,75 milímetros, vai na de baixo. Passou menos, quer dizer que eu tenho mais pedra do que areia. Vou olhar, tem mais pedra ou tem mais areia? Aí eu vou num desses quadrados. Aí eu vou comparar com a outra peneira. Passou menos que 5% na peneira de 200, que é a 0,075.
Aí eu posso ter essa opção ou essa opção. Se for entre 5 e 12, eu vou nessas duas. Se for acima de 12 e entre 5 e 12 é a terceira linha, né? Ele trocou ali só para... E aí eu vou olhar o índice de uniformidade e esse CC aqui é compressibilidade, né? E aí ele bate aqui em qual que é a classificação dele. Né? A mesma coisa vai ser para as areias. Vou comparar lá o tanto que passa na peneira 200. Porcentagem que passa na peneira 200, caiu aqui, vem para cá, caiu aqui, vem para cá, caiu aqui, vem para cá, tá? Duts. Aqui tem um negócio diferente. Né? Para classificar entre CG ou CM. Vendo o que está no fluxograma. CG ou CM, ou seja, finos, ML ou MH. Os finos, a quantidade de finos maior é argila, aí vem para cá. Se for silt, vem para cá. É para cá ou para cá. Ixi, difícil explicar isso aqui. Isso é um dos sistemas de classificação, que é o mais usado por mim. Mas eu tenho outros, que é o sistema rodoviário, deixa eu ver. É o HBR, que ele é mais, né? Aqui no livro, nesse livro nosso, ele é chamado de sistema rodoviário de classificação, que vai classificar os solos em... como é que é? Ele classifica os solos entre... eles têm umas letras, né? A75, A26, A27, eu acho mais difícil de memorizar. O outro é mais fácil, porque depende do nome em inglês, assim, né? Se você acostuma com o nome em inglês das coisas, você classifica ele, você lembra que é uma argila que tem alta compressividade ou baixa complexidade, baseada ali na palavra do inglês. Agora, esse aqui é A, não sei das quantas, B, não sei do que, eu acho ele mais difícil de memorizar. Na verdade, eu acho que é só A, viu, gente? A1, A2, A3, A4, A5, A6 e A7. Esse sistema é muito empregado na engenharia rodoviária no mundo todo, foi originalmente proposto nos Estados Unidos, e ele também se baseia na granulometria e nos limites de Attenberg. Ali na apostila chama ele lá, né? É o HBR ou ACHO. Não sei como é que fala. É a abreviação, né? Sendo mais aplicado a estradas, e ele foi revisado lá em 73 e 75. E ele também é conhecido como sistema de classificação rodoviária. Lá em estradas, a gente vê ele de novo. E aí eu tenho ali na revisão, eu tenho os grupos IG. Foi introduzido o índice de grupo, que é o IG. Mas que difícil de calcular, porque ele tem muitas regras. Eu acho mais difícil um pouco. Eu acho que o fluxograma é mais direto. Que é uma função da porcentagem em peso do material com diâmetro que passa na peneira 75, do limite de liquidez e do índice de plasticidade. Então, ele vai usar a granulometria do que passa pela 0,75, que é a 200, né? E ele também vai usar limites de liquidez e índices de plasticidade para classificar, usando essa equação maravilhosa ali embaixo. Mas, cuidado, porque não é só pegar ali esses P são as quantidades que passam em cada peneira e tacar ali. Tem umas regrinhas meio chatinhas de você colocar ali, porque tem limites. Você não pode usar limites maiores do que aqueles que eu vou falar. E ali usa lá limite de liquidez e índice de plasticidade aqui também, tá? E esses P's aqui são quantidades. Nessa equação, o P representa a porcentagem de solo que passa na peneira 0,75, expressa como um número inteiro. O LL é a liquidez e o IP é a plasticidade, índice de plasticidade. Na figura é apresentada a classificação que possui grande objetivo de analisar materiais bases de subleitos de pavimentos. Por isso que eu falei com vocês que a SUX, CU, CS, SU,
CS, CS é que eu uso mais, porque eu não mexo com estrados, mas quem usa estrados usa mais essa aqui, tá? Que é um rodoviário. E aí o IG, que é, né, o resultado desta equação aqui bonita, ele varia de 0 a 20 e ele vai definir a capacidade de suporte do terreno de fundação de um pavimento. E os valores extremos representam solos ótimos, ou seja, IG 0 e solos péssimos, que é o IG 20. Para valores de P, a gente vai utilizar essas regras maravilhosas aqui. Se o P for maior que 75 ou 55, eu vou adotar 75 ou 55. Se o P estiver entre 35 e 15, eu vou adotar 35 ou 15, não é qualquer valor. Igualmente, para o LL ou IP, eu vou usar entre 60 e 40, e o IP eu vou usar entre 30 e 10. Entre 30 e 10 não, é ou 30 ou 10, tá? Ou seja, se o IP for maior que 30, vamos começar aqui, ó. Vou separar essa regra, peraí. Ver se tem alguma coisa melhor aqui no livro para mostrar. Tem não. Então eu vou separar a regra aqui. Deixa eu ver se não tem na proposta. Eu lembro que quando eu dei aula de solos tinha uma planilha boa. Vamos lá, na planilha boa. Planilhado. Tá aqui. Tem que voltar lá. Pitágoras, estradas. Quer ver? Era estradas o nome da matéria? Tática, estruturas. Olha o tanto de matéria que eu já dei no Pitágoras. É difícil de achar. Como é que era chamado? Era... Deixa eu digitar aqui, que anda mais rápido. Eita. Era tecnologia e infra de transporte. Aí eu tenho uma planilha boa aqui, ó. IG. Essa? É, aí, ó. Tá mais organizada aqui, ó. Então, a fórmula lá, né? Isso aqui foi uma aluna que passou para mim, inclusive. O IG, a equação dele é essa equação bonita aí, né? Com o meu A aqui. Deixa eu ver, tá um pouco diferente do que está na apostila, porque não está em porcentagem. Deixa eu voltar aqui. A equação que está na apostila. Aqui tá dividido por 100, né? Porcentagem dividido por 100. Aí ali... Não, só inverteu a ordem mesmo. E aí A e B nessa equação aqui, são coeficientes granulométricos. C e D são coeficientes de plasticidade, que é o limite de plasticidade. Ah, mas não gostei não, que vai mudar os trem. Que a regra fica aqui embaixo. Eu acho que eu vou ter que montar a regra com vocês lá. Porque senão eu vou passar uma equação diferente da apostila, isso vai virar uma bagunça. Apesar a equação é igual, só que a forma que a equação é apresentada é que é diferente. Deixa eu ver se a regra dá para usar. P200 é a peneira, né? Dá para usar a regra. Será? P200 menos 35 para 35 entre ou 75. A igual a 0 se o P for menor que 35 e A igual a 40 se P maior que 75. Não, vou separar a regra que está lá na apostila mesmo, senão eu vou fazer bagunça. Cabeça. Ele colocou aqui, ó. Deixa eu abrir o quadro. Cadê o quadro? Corta. Aí vamos pegar esse textinho bonitinho aqui, ó. Primeiro eu vou começar pelo IP, porque ele está no finalzinho.
colocar o IP aqui. Se o IP for maior que 30, eu adoto 30. E se o IP... Vou separar mais um pouquinho a texto. Primeiro eu vou pôr a equação. Equação gigante. Coloca ela aqui. Aí vamos ver os limites. O IP... Se o IP for maior que 30, eu adoto 30. Aumenta mais um tiquinho. Aí tá bom. Então, se o IP for maior que 30, eu adoto 30. Se o IP for menor que 10, eu adoto 10. Aqui nesse final aqui da equação, IP, né? Esse é o valor de IP. Então, primeira regra, né? Para o IP, ou eu adoto um valor intermediário entre 10 ou 30, ou então eu adoto 10 ou 30, dependendo da... Né? Se for 40, eu vou adotar 30. Se for 5, eu vou adotar 10. É isso que quer dizer. Aí a outra regra que tem aqui, ó, é do limite de liquidez. Se o limite de liquidez for maior que 60, adoto 60. Se ele for menor que 40, eu vou adotar 40. Fica grande, sai da configuração do negócio. Poxa. Vamos pôr aqui 40. Adoto 40. A segunda regra. O limite de liquidez é aquele lá, o LL, que fica aqui na equação. E o P? Bom, o P também tem regras, né? Se o P for maior que 75, eu adoto 75. Reorganizando a frase. Adoto 75. Vocês guardem isso aí. E se o P for 55, né? Aqui vai ficar difícil de copiar. Vou aqui. Baixo aqui. Né? Se o P for menor que 55, eu adoto 55. Ou então, ele ainda piora um pouquinho. Adota-se, se o P... Aqui eu já vou copiar direto, porque já está ficando muito grande o negócio. 35 ou 15. 15. Dúvidas? Beleza, né? Eu acho que ainda tem alguma coisa suspeita aí. Esse P, ele tinha que variar. É o primeiro P e o segundo P, eu acho que eles são diferentes. Galera, então já vou nessa aí. Obrigadão. Porque naquela tabela lá, essa aqui eu também vou deixar com vocês lá, dá o mesmo resultado, né? Esse trem aqui, ó. Essa aqui também, ó. Olha lá, o que passa, dependendo do que passa na... Aqui, ó. O A aqui é a mesma equação, só que ela está organizada de forma diferente. Aí, se eu pegar o A, se o A é P200 menos 35, para 35 até 75. Se for 0, eu adoto 35. Se for 40, eu adoto 75. O B é o valor que passa na P200 menos 15, e aí eu vou adotar entre 15 e 55. Se B for 0, vai ser 15, se for 40, vai ser 55. Só que aqui está um pouco, a regra está um pouco diferente, eu acho que é por causa da equação. E ainda tem isso aqui, ó. Se P200 for menor que 15, o IG vai ser igual a 0. Ou seja, se o P200, se o que passa na 200 é menor que 15, ou seja, é um solo
grosso, mais grosso, o IG vai ser igual a 0. Se ele é entre 15 e 35, e o IP for igual a 10, então o IG vai ser igual a 0 também. Tá? Então, depois eu vou passar esse exercício aqui para a gente aplicar essa equação complexa. Porque ela é cheia de regras. Não é uma equação que você pega e vai jogando os valores na equação e pronto, te dá o resultado. E aí você classifica, aí tem essa tabela aí, semelhante àquela outra. Você vai estar melhor no livro, né? Essa aqui, deixa eu ver se tem um livro. Eu podia ter passado as páginas. Nem tem. Vamos ficar nela aqui mesmo. Que ela vai classificar os solos em A, 1A, A1B, A2, A3, A4 e até essa aqui. E aí aqui é para solos, essa de cima aqui é para solos finos e essa de baixo para solos mais grossos. É o contrário. P200 maior que 35, é o contrário. Essa aqui é solos grossos, essa aqui é solos finos. Quer dizer, nem sei o que eu falei de início. Tá, e aí eu entro aqui nessas tabelinhas aqui para eu poder escolher qual que é a classificação que eu vou utilizar para cada um deles, né? Se bateu aqui, ó, se P... Não, é porque na equação, né, vai direto do IG. Dessa forma, os solos vão ser reunidos em grupos e subgrupos, e os solos grossos ou granulares compreendem os primeiros grupos até o 3, né, A1, A2 e A3, e os finos A4, A5, A6 e A7, que são também divididos em subgrupos. E o melhor material de subleito vai ser o solo bem graduado, ou seja, ele tem a granulometria dele tem pedaços mais finos, pedaços mais grossos, e ele também tem solos, tem presença de pedregulho e areia, e contém uma pequena quantidade de finos que vai ligar ele lá. Na tabela, vai ser o A1 aqui, os de cima, tá? Que eles são bem graduados. Figura 2.6, essa aqui? 2.6, é ela mesma, aquela tabela lá, né? Eu posso tirar algumas conclusões. Eu acho que até vou pôr ela aqui para a gente poder discutir. Tirar ela daqui, peguei. Vou pôr ela aqui do lado do texto para eu ir falando. Dá uma reduzida na tabela. Que aí eu vou falar de cada um deles. Porque você pensa assim, a linha de raciocínio que eu vou pensar é o seguinte: um solo mais graduado e com uma parcela mais grossa, ele é um solo que tem uma capacidade de suporte boa, e conforme eu tenho mais finos atuando ali nos vazios, eu tenho um solo que é mais homogêneo, então ele tem uma permeabilidade, ele é mais impermeável também, então esse tipo de característica a gente pode tirar. Bom, aí, ó, solos mal graduados, como areias mais finas, são difíceis de serem compactados para alcançar altas densidades. Ou seja, vamos pensar assim, eu tenho muita areia, eu tenho um solo muito grande, um solo grande, não posso falar muito grande, e eu tenho uma presença só dessa areia. Então, se eu vou compactar essa areia, ela não vai entrar, esse solo que é grande, que essa partícula, esse grão é grande, ele não consegue entrar no vazio direito. Mesmo que eu compacte ele várias vezes, eu vou gastar muita energia tentando compactar esse solo e eu não vou atingir a resistência que eu quero, porque ele só se eu quebrasse a partícula. Tá? Isso não acontece quando eu estou fazendo essa compactação. E aí eles são menos desejáveis para suportar pavimentos, tipo o solo A3. Porque se eu olhar aqui, ó, nessa tabela, eu vou olhar aqui, ó, porcentagem de P na peneira 10, que é de 2 milímetros. Eu tenho uma porcentagem menor que 50% que passa. Isso é uma característica desses solos aqui, do início da tabela. São solos grossos que não passam tanto assim na peneira de 2 milímetros.
E aí, olha só, se eu olhar aqui, ó, na peneira de 42 milímetros, que ela é menor que a peneira de 2, eu tenho muito solo passando. Mas eu tenho pouco solo passando na minha menor peneira, que é a peneira 200, que é a 0,075 milímetros. Então, eu tenho pouco solo fino, eu tenho muito solo grosso e eu tenho pouco solo fino. Este solo, ele não é bem graduado, portanto, ele não é desejado para pavimentação. Já solos contendo uma grande porção de finos são inadequados como materiais de subleito. Aí já entra muito especificamente na matéria de estradas, né? Quando a gente vai especificar as estradas, a gente comenta sobre o que é um subleito, o que é uma subbase e quais são os solos desejáveis para cada uma dessas camadas. Mas ali nós vamos tomar isso como verdade e continuar. Solos com grande proporção de fino, ou seja, um solo que tem uma presença muito grande de finos, não são bons para a capacidade de suporte, por isso eles não são desejáveis como subleito. Porque, você está entrando em estradas, aqui vai virar uma novela, mas é porque, por exemplo, eu tenho uma carga, né, quando eu tenho um caminhão passando em cima da estrada, eu tenho uma carga que vai vir da roda dele, que vai causar ali um cisalhamento no solo. O subleito, ele fica bem abaixo da minha camada superior, que seria meu pavimento, né, meu pavimento mesmo, e ele absorve um pouco desse cisalhamento. E como eu tenho uma parcela grande de finos, esses solos tendem a cisalhar bastante. Então, ele meio que quebra, como se aquele solo quebrasse quando alguma coisa pesada passasse por cima dele. Porque o subleito, ele fica entre a base do solo, que é a parte mais profunda do pavimento, e entre aquela camada de revestimento, que seria o asfalto em si. Essa camada, ela absorve muito o carregamento diretamente, ou as freadas mesmo, o carro está indo lá, ele freia, ele leva um pouco do pavimento com ele. Então, o subleito absorve um pouco desse carregamento. E ele não é bom, esse tipo de solo não é bom para o cisalhamento, tá? Para esse carregamento de cisalhamento, por isso que ele não é desejado. E aí eles são classificados entre o A4 e o A7, ou seja, são solos mais finos. Eu não vou querer eles de subleito. Mas isso nem é matéria dessa matéria, assim, que a gente vai florear muito nessa matéria, mas para estradas. Quando o subleito vai ser inadequado, é executado um reforço de subleito. Ou o material vai ser substituído. Eu tiro aquela camada que está ali e vou colocar uma camada do solo que eu quero, que vai ser utilizada para a estrada que eu quero. E aí depende, eu tenho que saber para que aquela estrada vai ser utilizada também. O que mais? E aí, solos argilosos, né, que a gente viu lá, que característica de solos finos, ou seja, eu falei argila, pensei em solo fino. Se eu pensei em solo fino, eu vou lembrar dos limites de Attenberg, que são limite de liquidez e limite de plasticidade. E aí, eles estão sujeitos a amplas variações na resistência durante ciclos de secagem e umedecimento. Então, eles não são desejáveis. Por quê? A água, aí são os dois. A água, ela percola com mais dificuldade nas argilas. Não é dificuldade. Ela leva mais tempo para percolar, para percorrer camadas de argila. Assim, quando nesses solos estão presentes em quantidade suficiente para influir no seu comportamento, o solo é enquadrado como A6, né, que aí são solos mais finos aqui. Esse gráfico que está aqui, ele lembra esse gráfico de Attenberg, né, que a gente viu lá, a carta. O nome não vem. Carta de plasticidade, nem é difícil, professor. Ela lembra o formato dela, olha como é que lembra, né? Eu tenho uma linha aqui que está inclinada, depois eu tenho um trecho reto, e tem uma linha B aqui, né? Que divide os solos no limite de liquidez acima e abaixo de 40. Né? Aí eu posso colocar ele ali. E aí ainda dá para relacionar, como assim, desgraça pouca. É bobagem, você ainda consegue relacionar essa classificação
que é a ASTU, que é a classificação rodoviária, com a classificação ASUX, que é aquela outra que a gente viu. A gente consegue também fazer uma relação entre as duas, se eu quiser, se eu precisar, né? A partir dos trabalhos, foi proposta uma modificação acrescentando um grupo A8, que corresponde principalmente às turfas e aos solos orgânicos de alta plasticidade. Dúvida, gente? Não é um serviço fácil. Olha como é que eles fazem para classificar. Do lado de cá, que seria do lado extremo esquerdo, eu tenho as classificações SUX. Fica ruim falar SUX. Que seria a GW, né? Ou seja, pedra, esqueci, pedra bem graduada, pedra pouco graduada, pedra com argila, com silt, aliás, pedra com silt. Só pode ser, porque o M não tem outro significado. Pode ser uma pedra com argila. Eu estou olhando na tabela aqui, ó. Falei que vocês que era fácil de lembrar, mas ali está fazendo confusão. Areia com bem graduada, areia pouco graduada, areia com silt e areia com argila. Aí eu tenho aqui os solos, aqui do lado direito, né? Eu tenho os grupos que são comparáveis, né? Que é o A3 com GW, o A1 com GP, o A3 com GM. E aí, nessas colunas aqui, 1, 2, 3, 4 e 5, eu tenho a permeabilidade dele em 1, quando compactado, ou seja, ele é permeável, muito permeável, semi-permeável, depois que eu compacto. No 2, eu tenho resistência ao cisalhamento, se ele é resistente ao cisalhamento, por exemplo, olha só, um solo com grosso, né, ou seja, pedregulhos bem graduado, ele é permeável, ele tem uma excelente resistência ao cisalhamento quando compactado, ele tem uma excelente trabalhabilidade como material de construção e ele tem uma excelente qualidade como fundação. Olha que solo bom, né? E ele é compressível quando compactado. Não, ele não é compressível compactado, ou seja, ele recalca pouco. E aí eu comparo ele com o grupo A3. E aí eu posso pegar outro solo aqui e falar assim, ó, olha, esse solo aqui, o GC, que eu estou com o mouse em cima, ele é graduado, ele é grande, é um solo grande, ou seja, ele tem o G significa que é pedregulho, ele tem muito pedregulho e argila. Esse solo, porque C é clay, de argila, ele é impermeável, olha só, porque ele tem grandes partículas, a argila tem essa função na vida da gente, impermeabilizar as coisas, ou seja, ela preenche os vazios muito bem, porque ela é pequititinha, então ela preenche, ela sela, o povo fala que faz uma camada selante de argila, às vezes, em algumas construções eu já vi o pessoal fazer, e aí ele é bom ou regular, porque a argila não é muito boa cisalhamento, mas dependendo da quantidade de pedra, ela vai ser. Ela é boa, ele é trabalhável, porque a argila é trabalhável, né? E eu tenho uma porção grande também. Ele é excelente como fundação, ele funciona muito bem como fundação. E ele tem uma compressibilidade, quando compactado, tem uma compressibilidade baixa. E ele é relacionável com o grupo A2. Percebe-se que aqui ó, só tem de A1, A2 e A3, tá? Não vai ter aqui aqueles outros que são solos ruins. Essa parte aqui, daqui para baixo, são solos ruins para estradas. Então, nem compara ele aqui. É só esperado para solos grossos. Eu falei areia? Esse C aqui? Acho que falei, né? Aqui é areia e pedra. E aí aqui para solos finos, ou seja, A4, A6, A7 e A8. Eu posso comparar ele lá com solos orgânicos, silt compressivo, muito compressivo, né, com passado de compressibilidade ou com baixo, né? Então ele vai ser aqui ó, a clay, tá vendo? Clay
clay e permeável. Toda vez que você vê a argila, ela é impermeável. Aí você pode falar de cisalhamento, todos eles são ruins para o cisalhamento, porque eles são finos, eles não resistem. A trabalhabilidade deles varia, né, de regular a pobre, descendo pelo tamanho. A qualidade como fundação é ruim, né, de regular, mal ou muito má. E a compressibilidade quanto compactado, alta e média. Né? E os grupos são comparados e duplas. Eu gosto muito dessa tabela. Essa tabela ajuda muito a vida da gente. Quando a gente olha o solo lá, você pega um boletim de sondagem. Aí você olha o solo lá, uma argila, não sei o quê. Aí você pode dar uma bisgoiada aqui nessa tabela para prever mais ou menos. Mas não, olha, tem argila que quando tem uma compressibilidade alta, ela é boa assim para como capacidade de suporte. Eu consigo colocar um carregamento grande nela ali, eu não posso cisalhar ela, que aí foi pro saco. Mas você consegue colocar uma carga boa nela, dependendo se ela já foi comprimida no passado, né? Se a compressibilidade dela é alta. Ok? Tá dando aula. Viu, mãe? Minha mãe veio me oferecer a janta. Bom, o problema dessas duas tabelas é que elas foram feitas em países temperados, né? Ou seja, para lá dos trópicos, trópico de Capricórnio, trópico de Câncer. Estou falando de países mais ao sul e países mais ao norte. Provavelmente ao norte, né? Europa, Estados Unidos, principalmente Estados Unidos, que Estados Unidos é mestre em estradas. Quando a gente fala de tecnologia de estradas, a gente está falando basicamente dos Estados Unidos. Que eles inventaram isso. Não que na Europa tinha, mas não era a mesma coisa. Lá eles fazem estrada assim, né? Muito, muito mesmo. Então ele não se aplica tão bem assim. Se aplica. O pessoal usa muito. Porém, alguém tentou aí fazer uma normatização que fosse mais apropriada para o nosso tipo de solo, que é um solo laterítico. Ixi, minha internet. Vocês ainda estão me ouvindo, né, gente? A internet Sim. deu ruim. Que deu aviso aqui de má conexão, tá? Pelo jeito, estamos aí. Então, o pessoal tentou fazer aí uma classificação geotécnica para solos tropicais. Não deu muito certo. Né? Para chegar no final, eu acho que nem tem nesse livro aqui. Ó. Classificações regionais. Tem aqui sim, na página 71. No Brasil, o sistema rodoviário é bastante empregado. O sistema unificado é preferido pelos engenheiros barrageiros. É a primeira vez que eu ouço falar. Barrageiros. Pessoas que fazem barragens, né? E o engenheiro de fundações não emprega diretamente nenhum desses sistemas. De modo geral, eles seguem uma maneira informal de classificar os solos, que é regional, que pode ser originado nesses sistemas. E aí o pessoal caçou outras formas. O pessoal fala aqui, ó, argilas cinzas duras, areias basais, argilas orgânicas quaternárias, né? Ele coloca aqui entre aspas, que ele fala lá assim, ó, além da referida argila porosa vermelha, são reconhecidas a argila vermelha rija, né? Quando você pega o boletim de sondagem, vem uns trem, por isso que eu nem me apego. E aí, a gente pode classificar solos por outras coisas também, que é por origem, né? Você pode saber, assim, por exemplo, se esse solo, ele é... De que ele foi formado, né? De onde ele veio, de qual que é o tipo de componente químico que vem nesse solo, né? Que ele pode ser um solo, por exemplo, residual, que é como decomposto de rochas, né? Daquele local que ela foi formada, por exemplo, né? Que eu falo muito dos solos residuais. Quer dizer que esse solo não veio de outro lugar, porque a gente sabe que, assim, choveu, aí deu uma enchente,
Aí o solo pode percorrer quilômetros, né? Dependendo do tipo de chuva que tem. E no Brasil isso acontece. E aí eu tenho solos residuais, que ele é composto da mesma rocha que está lá perto dele, por exemplo. Tem solos maduros, que vai ser superficial ou sotoposto, olha que nome bonito, a um horizonte poroso. Aí tem saprolita, entra muito assim, em geologia mesmo, solos orgânicos, formação de solos orgânicos, solos transportados, né? Que é aquele solo da enchente que eu falei com vocês, o contrário do solo residual. Enfim, mas eu acho que na apostila nem tem isso. E o solo laterítico, que é comum aqui no Brasil, muito comum no Brasil, que também existe. Mas na apostila eles se apegaram a explicar esse tipo aqui, mini MCV, Mini Moisture Condition Value, que é o classificação miniatura compactada e tropical, que significa o MCT, que foi proposta por Nogami e Vilibor, não interessa, vem sendo de maior aceitação no uso meio técnico rodoviário brasileiro. Eu acho engraçado, porque o rodoviário ele utiliza bem o sistema rodoviário, né? Mas, enfim, você está falando, eu não vou ter mais com ele, não. Mostrou apostila. Com corpos de prova, né, baseia em ensaios de miniaturas de compactação, que são corpos de prova de 50 ou 26 milímetros de diâmetro, ou seja, 5 centímetros ou 2,5, miséria de solo, assim. 5 centímetros. Gente, como é que ensaia um negócio desse? E aí, eles pegam esse corpo e jogam na água. Eu achei muito... Falar assim, eu não conhecia esse trem, a apostila que veio me apresentar esse sistema, e eu achei muito assim, nossa, que coisa mais empírica. Né? Aí a classificação divide solos em duas grandes classes de comportamento, que é o laterítico e o não laterítico, compreendendo 7 grupos. De acordo com o ensaio, é possível classificar esse solo em um desses 7 grupos, podendo, com isso, prever suas propriedades mecânicas e hidráulicas, quanto compactados. Então, se vocês ouvirem falar, eu contei, né? Que é o mini MCV ou o MCT. Aí, ele apresenta limitações. Lógico, não tem ele mesmo. Isso. Procurei até. Fala ali de solos lateríticos, eu acho que deve ser aqui, porque está falando do Nogami. Foi desenvolvido pelo professor Nogami. Permite, na natureza, solos lateríticos apresentam-se geralmente não saturados com índice vazio elevado. E eles têm pequena capacidade de suporte. Mas, quando compactada, a capacidade de suporte vai ser elevada. Por isso, eles são muito empregados em pavimentações e aterros. Que é o solo mais comum no Brasil, né? Evolução de clima quente, região de chuva moderada e intenso, e a denominação do laterítico incorporou-se à terminologia dos engenheiros, embora não seja utilizado em classificações. E os solos lateríticos têm sua fração argila, constituída predominantemente por minerais caulitínicos, né? Não sei o que significa, e apresenta elevada concentração de ferro e alumínio. Enfim, por isso ele é avermelhado. Muito comum no Brasil, de uma forma geral. E tem esse MCT aqui, né? Ele só é aplicável a solos que passam integralmente na peneira de 2 milímetros. Ou seja, não permite classificar solos grossos, né? Desses é possível classificar apenas a fração fina. E os grupos são diferenciados segundo propriedades utilizadas em obras viárias, como capacidade de suporte, não sendo possível estimar, por meio dessa classificação, outras propriedades geotécnicas de interesse em obras de terra. Não é utilizado em outras obras de terra. E o ensaio do mini MCV é trabalhoso e exige tempo para execução e cálculo de curvas de compactação, a não ser que o equipamento seja automatizado com uma aquisição eletrônica dos dados. Isso é a matéria desse capítulo, dúvidas. Mais chatinho, né?
Deixa eu ver aqui. Se tem um exercício bom para fazer. Você tem, né? Eu vou dar um exercício para utilizar esse sistema rodoviário, que é basicamente o exercício que eu dei em estradas, que é a mesma matéria, tá? Vocês me entregar aí mais para o final do semestre. Dúvidas? Vou ver aqui o exercício. Esse aqui. Esse aqui, ó. Não é esse aqui, não. Esse aqui. Esse aqui. Ótimo. Já vou colocar lá no Drive de vocês. Trabalho, exercício avaliativo 3, que vai ser. Né? Que é do sistema rodoviário, para vocês empregarem ali a equação. Tinha um problema nessa equação. Deixa eu ver aqui. A equação está lá. Eu acho que o que está errado aqui nesse exercício é isso aqui, ó. Ah, tá. Não, eu vou ter que arrumar. Eu vou tirar esses valores aqui, porque eu quero que vocês classifiquem aqui. Você chega no final da classificação, utilizando essa equação aqui. Vou trocar o nome aqui, trabalho 3 de mecânica do solo. Não, é fundamentos, né? Fundamento. Mecânica. Ixi. E aí eu vou pôr data de entrega daqui umas 2 semanas, 28. 28 de 10 de 2021. Mas eu vou arrumar ele aqui ainda, porque aqui eu vou tirar esses valores aqui, porque eu acho que eles estão errados. Deixa eu ver ali. E a equação também que vocês vão usar vai ser na preferência da equação que eu passei na apostila. Não, às vezes tem até um exercício na apostila que seja mais fácil. Deixa eu ver aqui. Se eu colocar ele mais fácil para mim, né? É aquele exercício ali mesmo. Dúvida, gente? Perguntas? Só na hora de fazer exercício mesmo para saber. Não, na hora de classificar lá, vocês dizer que é só seguir o diagrama. Eu vou arrumar isso aqui agora e vou mandar lá no grupo, né, falando ali, né, aí eu vou arrumar ele aqui. Eu lembro que eu quando eu dei ele, deu uns problemas porque isso aqui tá, eu acho que tá errado. Bom ou não? Tá bom, gente, eu vou encerrar a aula. Se vocês não for para falar nada, não perguntar nada. Então tá bom. Até quinta-feira que vem. Quem quiser, eu falei no início da aula, quem quiser prova, pode me pedir lá no WhatsApp. Beleza? Beleza, você. Aí manda lá no grupo lá o trabalho, fazendo favor. Vou mandar agora. Preciso usar. Você colocou mais algum arquivo naquela pasta lá? Deve ter colocado a aula de hoje, né? Não, a aula de hoje já estava lá. Já, né? Eu não mexo nessa pasta desde o dia 23/9, que foi quando eu coloquei a aula. Beleza. Então, isso aí, gente. Até a próxima. Até.